Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao nosso curso de manutenção elétrica, né? Hoje nós vamos entrar numa nova fase aí da disciplina, tá? É o segundo bimestre, vamos dizer assim, que trata sobre a manutenção de transformadores, né? Então vamos ver um pouco, revisar um pouco o conceito aí de transformadores, os seus principais componentes e toda a parte de manutenção focada em transformadores, tá bom? Bom, então eu creio que todo mundo sabe, ou pelo menos já ouviu falar dentro do curso, o que é um transformador de força, né? É um dos principais elementos, né, dentro de um sistema de potência, tá? Principalmente pela sua maleabilidade, né? Tanto de elevar a tensão quanto diminuir a tensão. Só lembrando que o transformador não é um elemento que converte energia, né? A energia, tecnicamente, que entra aqui ela tem que sair entrar no primário, sair no secundário do transformador, contando também com as perdas, né? Porque o transformador, não sendo ideal, ele tem perdas, né? E aí perdas no cobre, perdas no núcleo, enfim. Então é um elemento bastante maleável pela sua capacidade de elevar e subir tensões, né? E possui uma relação bastante conhecida que relaciona, né, as tensões de entrada, né, e a tensão de saída com o número de espiras, né? A razão do número de espiras, né? Então é uma relação bastante interessante. Então basicamente o princípio do funcionamento de um transformador é esse. Bom, mas o transformador ele possui muitos elementos, né? Principalmente um transformador trifásico, né? Que você tem uma conexão um pouco mais complexa. Então, o transformador ele é composto por basicamente 5 partes, vamos dizer assim, né? Que a primeira parte é a parte ativa, né? Que é o núcleo do transformador, né? Os acessórios, é isso, o sistema de preservação do líquido isolante, né? Apesar de que existem transformadores a seco, né? Mas a grande maioria são sistemas de preservação líquido isolante, a isolação em si, né? E a refrigeração. Então, o transformador ele é composto basicamente por essas cinco partes, né? Como vocês podem perceber aqui na figura, dá para ver algumas, né? Você tem aqui a isolação, né? Que no caso aqui seria as buchas do primário, buchas do secundário e outras partes aqui dentro. Outra coisa também seria o papel, né? Que envolve aqui os enrolamentos. A gente vai entrar nesses detalhes aí. O sistema de preservação de líquido aqui dentro, né, tem um líquido isolante, também vai falar sobre esse óleo, né, os acessórios que são todos esses radiadores, enfim, e a parte ativa que é o núcleo do transformador, né? Então nessa figura vocês podem verificar todos os principais, só são esses? Não, né? Esses são os principais componentes do transformador, tá? Tem um vídeo muito interessante, né? Vocês podem clicar nesse link aqui, que é o que diz o que é que tem dentro de um transformador. Só para você ver algumas partes mais importantes aí. Então, inicialmente nós temos o núcleo, né, do transformador aqui no 1, né? O enrolamento está aqui no 2, né? A isolação principal aqui no 3. A ligação dos enrolamentos, né, no 4, né, que é esse daqui, que você está ligando o primário, né, e as conexões do secundário. O tanque principal, que é o que contém segura o óleo do transformador, né? O tanque de expansão, a gente vai estudar direitinho o que, que seria esse tanque de expansão. O óleo, quando ele aquece, o que é que ele faz, gente? Todo o líquido aí, alguns, né? Não vou nem dizer todos, quando eles são aquecidos, eles acabam por se expandir, né? Então, o tanque principal ele serve exatamente como essa reserva de espaço dentro do tanque, né, principal, exatamente para que não tenha uma compressão interna dentro do transformador, né? E aí vai membrana de borracha, tá? Vocês podem identificando cada pontinho desse, as buchas, né? O comutador, que é um elemento que serve para modificar a quantidade de espiras, de relação de espiras do primário e secundário, né? O radiador, que é exatamente, ele serve para
aumentar o resfriamento, né? Proporcionar o resfriamento do transformador, né? O motoventilador, que a gente chama também de ventilador só, né? Mas geralmente também é esse elemento que também já proporciona o resfriamento do transformador, porque nós sabemos que quanto maior a temperatura do transformador, mais perdas, né? Consequentemente, menos eficiente. Então, quanto mais resfriado o transformador, menor as perdas e mais eficiente, né? Painel de controle, que aqui tem todo o sistema de controle do transformador. Mecanismo de acionamento do computador. Ah, isso aqui é padrão? Não, né, gente? Isso aqui é só um modelo no qual você tem diversos tipos de transformadores. Desses diversos tipos você encontra boa parte desses transformadores aqui. Tem transformadores mais simples que não tem um computador automático, por exemplo, mas tem transformadores mais complexos que tem computadores automáticos, tá? Então, o que mais? O 15, né, que é o secador de ar, tá? Que está aqui, né? O termômetro ou monitor de temperatura, perdão. Vocês vão ver que o transformador, ele de certa forma é inspecionado, né? Ele é controlado com duas coisas principais, que é o óleo, né? E a temperatura, tá? Então são essas duas componentes ali principais ali que o transformador é vigiado, vamos dizer assim. A válvula de óleo, né? Indicador de nível de óleo aqui, tá? E o relé de Buchholz, né? Esse relé aqui é bastante interessante, a gente vai falar um pouco dele, tá? Mas ele serve para tentar controlar, né, essa quantidade de gases ali dentro identificar, né, se existem esses gases dentro do tanque, né, de expansão, não só do tanque de expansão, mas do tanque principal, provenientes lá do óleo, né, porque o óleo acaba sendo contaminado e por ele estar num ambiente hermeticamente fechado, né, quando começa a ter algum tipo de penetração de resíduos ou de gás, ele serve para ser essa vigilância, né, relativa dentro do transformador. Tá? A gente vai entrar com alguns detalhezinhos aí, vamos devagar para a gente compreender todos os pontos aí sobre transformadores. Bom, você tem outra figura aqui também que mostra outra perspectiva, né, dos transformadores, que é a parte ativa, né, que é o núcleo, os radiadores, que servem para esfriar, porque o óleo, né, o óleo quando ele esquenta, ele vai circular do tanque para os radiadores, né? E aí nesse processo de circulação, por convecção, né, porque o óleo quente sobe e o frio desce, né? Então ele fica circulando. Então nesse processo de circulação que ele acaba resfriando o transformador, né? Porque o óleo acaba também sendo mais resfriado, né? Então você também tem aqui as buchas de alta tensão, aqui um transformador trifásico, que são 3 fases, o tanque de expansão, como eu falei para vocês, as buchas aqui do secundário, né? Ou de baixa tensão, o tanque principal. E aqui desse lado também, basicamente, todos os componentes que nós já vimos aqui anteriormente, tá? Com algumas perspectivas aí um pouco diferentes, né? Mas na verdade, você consegue perceber que tem muita coisa aqui relacionada, né, um com o outro, né? Bom, então dentro do ciclo, né, de operação e manutenção de um transformador é bastante interessante, né? Encontrei esse fluxograma aqui para a gente entender. Tudo começa com a operação do equipamento, no caso o transformador, né? E ali o que acontece? Você começa a fazer uma relação, né, de operação e de manutenção do transformador. Como assim, né? Então, após o ciclo de operação do equipamento, desse transformador, quando ele é colocado para operar, para trabalhar no sistema, né, você eventualmente pode fazer um acompanhamento. E aí depende do acompanhamento. A sua manutenção, né, ela é baseada na condição baseada no tempo, é um MCBT, é uma manutenção baseada na condição, que nós já vimos tudo isso, lembra? Na verdade, gente, todo equipamento ele não é único e exclusivamente apenas baseado na manutenção corretiva, na manutenção preventiva, na manutenção preditiva. Né? Na verdade, você faz um misto disso aí, e esse misto, né, você tenta
equalizar essa equação relativa aos custos e etc. Então, dentro do ciclo de operação e manutenção nesse caso aqui do transformador, você tem alguns pontos, né? Você tem aqui, por exemplo, a manutenção baseada no tempo. O que seria essa manutenção baseada no tempo, né? Ela é realizada em um intervalo fixo de tempo. É quase uma manutenção que, gente, preventiva, né? E a ação é realizada independentemente da condição do equipamento. Lembra lá do conceito de manutenção preventiva? Então, isto é, né, o planejador ele define o que é feito, né, o que deve ser feito e com que frequência ele deve ser feito. Né? Então, isso aqui é uma alternativa. Né? Você pode fazer isso aqui, o MBT, ou o MCO, ou o MBC, ou o MCBT. Né? Mas seguindo as setinhas aqui, você tem essas três condições iniciais de manutenção. Depois, né, você tem o que, gente? Você pode ir para o monitoramento de condição online, que é o MCOL. MCOL o que seria? É uma técnica, né, método ou medida que ou pode ser executada ou feita com o transformador em operação, né, em funcionamento, e que fornece informações sobre a condição do transformador. Né? Todas as informações, geralmente, eles vão lá para a casazinha de comando, né, o centrozinho de operação. Isso pode incluir a amostragem do óleo para análise do gás dissolvido, usando termografia e verificação do óleo. Então, isso aqui é um monitoramento um pouco mais avançado, né, que você tem ali um monitoramento online. Você vai pegar esses dados, né, de certa forma, acompanhá-los, e com esse acompanhamento você avalia aquela condição, né, que está aquele transformador. Você pode partir também para um MCBT. O que seria MCBT, né? Essas ações para avaliar a condição do equipamento, por verificação visual, que aí entra a termografia, ver se tem alguma bucha ou isolador quebrado, enfim. Né? Medidas, testes que são realizados em intervalos regulares e pré-planejados. Né? Essas ações são frequentemente realizadas em conjunto com a manutenção que exige o desligamento do equipamento. Né? Esses resultados da MCBT eles são utilizados, né, com frequência para decidir a respeito da extensão da manutenção exigida naquele momento ou no futuro. Tá? Então, às vezes, você pode usar esses dados exatamente para tentar quantificar quanto tempo você vai ser necessário para realizar aquela manutenção. Tá? Se é uma coisa mais complicada, se é uma coisa menos complicada, enfim. Com esses dados aí você vai poder utilizar para fazer esse tipo de planejamento. A partir dela, você pode partir então para uma manutenção baseada na condição. Manutenção baseada na condição é uma espécie de manutenção preditiva, né? Então, ela é avaliada, né, na condição física do equipamento real, né? E leva em consideração o seu uso, a ocorrência de eventos, às vezes o circuito, o que aconteceu na rede, o que foi que passou para o transformador, né? Então, o possível desgaste de partes do computador do TAP, né? E o desempenho de algum equipamento. Tá? Então, é frequentemente utilizado dentro de um plano de desligamento, baseado também no tempo, para adiar a manutenção até que seja possível o próximo desligamento. Tá? Então, tudo isso aqui você acaba servindo, né, como condições iniciais para a sua avaliação, tá? Do material, do equipamento, no caso. Né? Se você verificar, tá tudo ok, então a condição normal, volta então para a operação do equipamento. Não tem uma condição normal, então o que é que eu devo fazer? Eu vou interpretar, né, aplicar os testes especiais e monitorar de forma intensiva se for necessário. Olha, eu estou monitorando aqui, então eu descobri que eu preciso de uma manutenção preventiva, né, para fazer. Eu fiz um trabalho aqui secundário, acompanhamento secundário, né, alguns testes, e aí eu descobri que eu preciso de uma manutenção preventiva aqui nesse transformador. Então, vou aplicar os testes aqui de checagem, né? E depois, após essa checagem, esses testes, fazer a operação do equipamento. Muito bem, depois disso, o que acontece? Eu interpretei, apliquei os testes especiais, e aí o que foi que aconteceu, né? Após um trabalho principal aqui, de análise, né? A evolução tecnológica e econômica, o transformador ele precisa disso, né, dessa evolução tecnológica, porque ele não está mais conseguindo ficar em operação do sistema, então ele vai para
sucata, né? Ou substituição e fim de vida útil. Claro que a gente para chegar a essa fase aqui é depois de muita análise, né? Depois de realmente dizer assim, ó, o transformador não tem mais jeito nenhum de entrar em operação. E o risco dele entrar em operação é muito alto às vezes, né? Então ele vai para a substituição. Ah, não, ele precisa de basta fazer uma evoluçãozinha tecnológica ou econômica que dá tudo certo. Beleza, ok. Então, o trabalho principal no local ou na oficina. Às vezes é apenas trocar um relézinho lá de comando, né? Alguma coisa mais simples que dê uma certa otimização no transformador. Né? Então, a partir daí, passa-se por um comissionamento. Esse comissionamento é o que vai dizer assim, agora está tudo ok com o transformador e desse ponto em diante ele já pode entrar em operação no sistema, tá? Então você pode seguir essa linha de raciocínio aqui e perceber a questão do ciclo, né, de manutenção e operação do transformador, tá bom? O transformador, então, ele tem uma vida útil, né? E qual é o principal elemento de avaliação quando a gente trata de transformadores? O principal elemento de vida útil, né, de desempenho desse transformador é nada mais nada menos do que a isolação sólida dele. Nós sabemos que todo transformador ele é conectado magneticamente e isolado eletricamente. Não é isso? Esse é um transformador. Então, essa avaliação da vida útil dele é feita através da isolação sólida dele, né? Se ele está bem isolado. E onde é que fica esse isolamento, né? Esse material? Ele é nada mais nada menos do que o papel isolante aqui dos enrolamentos, né? Interessante. Então, só dar um zoom aqui rápido, né? Você tem aqui o núcleo magnético. Geralmente você tem aqui, ó, são tubos de papel grafite, né? De alta densidade que vão isolar, né? Esses enrolamentos aqui do primário e do secundário do transformador, tá? Então você pode perceber que existem esses papéis. Né? Esses papéis eles vão isolar tanto um fio, né, do enrolamento do outro, quanto isolar ele do núcleo, quanto também isolar ele do óleo isolante do núcleo, né? Então esse papel ele serve exatamente para isolar essas partes aqui. Ou seja, isolar o transformador eletricamente, mas as bobinas elas vão estar acopladas magneticamente, né? Então, que interessante. E a partir desse papel do núcleo do transformador, ele começa a se degradar, você pode perceber que a vida útil do transformador também vai indo embora. Por quê? Existem 3 mecanismos principais de degradação desse papel, que é a hidrólise, por pirólise e por oxidação, tá? Que à medida que esse papel vai se degradando a partir desses 3 mecanismos, você pode estimar até a vida útil desse transformador, tá? E o que seria essa hidrólise? Hidrólise, né? Hidro vem de água e lise vem da quebra. Então, a presença da água no papel é usualmente o principal fator de degradação por hidrólise, né, da celulose. Né? Então, o principal processo de decomposição, né, e catalisado na presença de ácidos, eles são produzidos a partir da oxidação desse óleo isolante. Tá? Então, ou seja, você ter água, a presença de água dentro do óleo, essa água ela vai provocar uma certa hidrólise, né, juntamente com o papel, né, que é o material isolante do núcleo do transformador, dos enrolamentos do transformador. Esse papel sendo degradado, consequentemente também você degrada a vida do transformador. Ou também por pirólise. O que seria essa pirólise? Né? O processo de degradação por pirólise ela exige maior energia de ativação, cerca de 1,4 a 2 vezes a energia de ativação por hidrólise, que dessa forma é o mecanismo dominante, né? Ou seja, a presença de arcos, pequenos arcos elétricos, né? Tudo isso acaba provocando também a degradação do papel. Né? E também a oxidação. Né? A degradação por oxidação depende da presença de oxigênio interior no equipamento. Esse material também, esse papel, ele pode ser oxidado, né?
a partir da presença de oxigênio dentro do óleo. Por isso você tem todo o acompanhamento aí no óleo do transformador, né, dos gases que estão dissolvidos ali dentro do transformador. A gente vai ver com mais detalhes aí a questão, né, a respeito sobre o óleo dos transformadores. Então, é bastante interessante você perceber que a vida útil praticamente do transformador é baseada em cima do papel, né, porque nós sabemos que a durabilidade ali do papel ela é bem menor do que, por exemplo, um material ferromagnético ali do núcleo do transformador, né? Então, esses foram alguns pontos importantes, tá, gente, sobre o transformador, um conceitozinho inicial, a aula demorou um pouquinho mais hoje, mas é bastante interessante vocês estudarem e verificarem o princípio de funcionamento do transformador e à medida que a gente vai avançando, as principais técnicas de manutenção desses equipamentos são muito importantes aí no sistema de potência, tá? Então, até breve, um abraço a todos, tem atividades aí para vocês fazerem lá no Classroom. Até mais.